Bem-vindo ao canal Bagamonglu, no seu canal de fé, esperança e conexão com Deus. Aqui nós iremos discutir e abordar vários temas do seu interesse. A pergunta que nós podemos colocar logo a primeira é: o que seria um mecânico sem um guião de instrução? O que seria um estudante sem o livro de matemática? Sem um livro de história, um estudante é deste livro que ele se guia para nortear o seu conhecimento. Também poderíamos perguntar: o que pode acontecer alguém comprando um eletrodoméstico sem o guião de instrução? Logicamente, essa pessoa não poderá usar. E se usar seu manual de instrução, corretamente, naturalmente, poderá perder o seu eletrodoméstico. Então, o que seria um cristão sem um manual, um guião de instrução? Logicamente, sem um manual de instrução, um cristão, um religioso, seria um fracasso. Entretanto, o cristão, o religioso, tem um manual de instrução. Para o cristão, qual é o seu manual de instrução? Logicamente, é a Bíblia. Para a religião islâmica, o seu guião de instrução é o Alcorão. Mas então podemos colocar uma outra pergunta. O que há de especial na Bíblia? Por que muita gente vai à igreja? O que motiva essas pessoas a frequentar alguma denominação religiosa? Estes e outros assuntos iremos discutir nesse espaço Bagamonglu. E para já, convido-lhe para que ative o sinal de notificações e subscreva-se no nosso canal e partilhe com os demais para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Por isso, lhe convido para que possamos nos mergulhar para o tema de hoje. Bem-vindo! E agora, toma o seu bloco de nota e vamos nos mergulhar no tema do dia de hoje. Mas, para esta série, tem como o tema o que há de especial na Bíblia. Nós notamos várias pessoas a frequentarem a igreja, pessoas a mudarem de vida, pessoas a mudar de má conduta para uma boa conduta. Pessoas criminosas deixam de praticar as ações antigas das quais que elas cometiam. As prostitutas deixam de prostituir por conta da Bíblia. Mas o que de facto há de especial na Palavra de Deus? Pessoas que usam a magia, quando se encontram, se dão contato com a Palavra de Deus, elas deixam de praticar aquelas ações. O que há de especial na Bíblia? Portanto, este é o tema da série do estudo deste canal Bagamonglu. Para o dia de hoje, vamos ter o seguinte tema. Para o dia de hoje, o tema é: a Bíblia, um livro diferente de outros livros. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta por 66 livros. E esta Bíblia foi escrita por 40 pessoas. E essas pessoas têm várias origens, ocupações e também culturas. Mais uma vez a pergunta persiste. O que torna a Bíblia um livro tão especial? O que é que torna essa Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder transformador? Que valor a Bíblia tem para as pessoas atualmente? Onde nós vemos aos domingos
aos sábados, às sextas-feiras, outros dias, e até algumas denominações frequentam todos os dias da semana a igreja. Mas o que de facto há de especial nesta palavra de Deus? O primeiro aspecto que nós temos que ter em conta ao analisarmos a Bíblia, sempre qualquer assunto que nós queremos abordar, é importante saber o que é isto. Para já, a pergunta é: o que é a Bíblia? Por definição, a Bíblia é a palavra de Deus, teologicamente. Mas também podemos dizer que a Bíblia é uma coleção de 66 livros, onde no Novo Testamento são 27 livros. Assim sendo, a Bíblia foi traduzida em mais de 1.500 línguas ao nível do mundo. Por outro lado, esta Bíblia foi escrita num período para tornar esta Bíblia tão física como ela é, seja de que capa for, levou um período de 1.600 anos. Um período de 1.600 anos para a Bíblia estar na sua e na nossa mão, tão bonita como ela é e poderosa como ela é. Já o dissemos que tem como escritores 40, ou seja, tem 40 escritores. Essa Bíblia foi escrita por 40 escritores, dentre eles pessoas estudadas e pessoas não estudadas. Dentre eles, as pessoas não estudadas, temos o pastor de ovelhas, como é o caso de Davi, que era pastor de ovelhas. Pessoas sábias, podemos encontrar o sábio Salomão, bem como Daniel e juízes, um deles podemos encontrar Samuel. Então, quem é o autor? Se os que escreveram a Bíblia são homens, e são 40, mas quem é o autor? Será que são os homens? A resposta é muito simples. O autor é Deus. Apenas Deus usava os homens para que pudessem serem inspiradas as pessoas para escrever a Bíblia. Quais as línguas que foram usadas na palavra de Deus? Temos 3 línguas. A primeira língua que foi usada para escrever essa Bíblia é o hebraico. A segunda, o aramaico. E a terceira, o grego. A língua aramaica e a língua hebraica foram usadas maior parte no Velho Testamento e algumas partes no Novo Testamento. A língua usada no Novo Testamento basicamente é a língua grega. Então, o outro aspecto que nós temos que ter em conta ao estudarmos a palavra de Deus é a categorização dos livros ou a divisão da Bíblia. Quais são as subdivisões da Bíblia? Ou os gêneros literários? Nós temos 5 partes. A primeira tem a ver com livros históricos, e a segunda tem a ver com as poesias. A terceira temos as profecias. A quarta temos os evangelhos. Finalmente, a quinta parte, ou a quinta categoria, são as cartas escritas pelos apóstolos. Então, vamos em partes para nós compreendermos essa categorização. A primeira parte nós já dissemos que são as histórias. As histórias, quais são os livros históricos? Os livros históricos iniciam a partir de Gênesis, vão até a Esther, incluindo o livro de Atos, neste caso no Novo Testamento. Os livros históricos
90% do que está lá escrito entende-se como se lê. Apenas 10% não se entende como se lê. Neste caso, estamos a dizer se no livro de Gênesis, por exemplo, encontrar o termo a Eva comeu a maçã, naturalmente a é maçã. Não há ambiguidade. E a segunda parte são as poesias. 80% do que está lá escrito entende-se como está escrito. Apenas 15% é que não se entende como está escrito. Naturalmente, nós já sabemos, entendemos que essa parte não se entende como se lê, tratam-se de livros poéticos. E a poesia tem a conotação. Pode dizer banana e não dizer efetivamente que seja banana. Então, esses são os livros poéticos. E a terceira parte são as profecias. Quais são esses livros proféticos na palavra de Deus? Os livros proféticos iniciam no livro de Isaías e vão até a Malaquias. Então, estes livros que iniciam com Isaías até Malaquias são livros proféticos. Entretanto, no Novo Testamento temos um livro profético. Qual é? É o livro do Apocalipse. Atenção! 95% do que está lá escrito não se entende como se lê ou como está escrito. Mas apenas 5% entende-se como se lê, como está escrito, digo. 5% entende-se como está escrito. Daí a sua especial atenção para estes livros. Ao analisar, ao estudar a Bíblia e deparar-se com esses livros, com maior destaque o livro de Apocalipse e Daniel, então há que prestar muita atenção. Há muitos símbolos, há muita simbologia, para além de que também há muita ambiguidade. Então, há que termos em conta e atenção ao analisarmos estes livros proféticos. A quarta parte são os evangelhos. Quais são esses livros evangélicos? Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros evangélicos, 85% do que está lá escrito entende-se como está escrito. Apenas 15% do que está escrito nesses livros evangélicos não se entende como se lê. Esses 15% prefazem as parábolas, ou fazem parte as parábolas. Daí a sua especial atenção ao analisar as parábolas contadas por Jesus, que davam uma ilustração daquilo que ele pretendia transmitir para a comunidade. Ou seja, partia do conhecido para o desconhecido, ou de algumas histórias, algumas alegorias, para fazer passar a sua mensagem. Por fim, a quinta parte. Como estava a dizer, a quinta parte, nessa componente da categorização ou das subdivisões da Bíblia, a quinta parte temos as cartas. As cartas iniciam o livro de Romanos e terminam no livro de Judas. Estas cartas, 90% do que está lá escrito entende-se como está lá escrito. Apenas 10% do que está lá escrito não se entende como está escrito. Como podem se recordar, até o apóstolo Pedro chegou a dizer: deveis ter cuidado com as palavras do apóstolo Paulo. Então, parte do que não se entende pode-se concluir sejam alguns termos usados por apóstolo Paulo, entendendo-se que apóstolo Paulo ele navegava no termo do seu conhecimento técnico, ele era filósofo,
estudou com os melhores da filosofia antiga, e estudou, era filósofo, era arquiteto, bem como era teólogo. Então, a sua abordagem fazia com que as palavras não fossem bem entendidas. Até hoje, algumas pessoas não as entendem, ou seja, não entendem as palavras de apóstolo Paulo, livro de Romanos, Gálatas, Coríntios, entre outros livros, que as suas palavras acabam deixando equivocadas a algumas pessoas que não procuram entendê-las da melhor forma possível. Assim sendo, agora vamos para compreender quais são os tipos de traduções que nós temos que ter em conta. Segundo Rodrigo Silva, ele elaborou ou menciona 3 tipos, a saber, a tradução literal, que se pode encontrar na Bíblia Almeida atualizada, e também, como exemplo, a outra Bíblia é tradução ecumênica da Bíblia. A segunda tradução, a segunda neste caso, é a equivalência dinâmica. Na equivalência dinâmica, podemos encontrar as seguintes traduções, ou as seguintes versões. Nova Versão Internacional, Bíblia de Jerusalém, entre outras. E, finalmente, a terceira parte, temos a paráfrase. Nova Bíblia, na linguagem de hoje, este é o exemplo de tradução parafraseada. Bíblia Viva e a Bíblia Mensagem. O que difere entre a tradução literal da equivalência dinâmica? A diferença é muito simples. É que na equivalência dinâmica, ou seja, na tradução da equivalência dinâmica, as ideias do editor que está a escrever o texto deixa ficar as suas opiniões, as suas ideias. Entretanto, na tradução literal, é palavra por palavra. Não há introdução de algum pensamento do editor. Então, e a parafraseada, ou a tradução parafraseada, aqui são aquelas Bíblias que têm explicações, que são mais fáceis de entender. Como, por exemplo, a Bíblia Fácil de Ler, que nós temos aqui, entre outras Bíblias da linguagem de hoje. São várias Bíblias que trazem explicações de um determinado texto. Agora, alguém pode perguntar qual é a melhor tradução. O mais importante que eu posso dizer assim, caro internauta, é que as melhores existem. Nova Versão Internacional, não esta que agora existe, mas já existe. Recomendo para verem o vídeo do Rodrigo Silva com essa questão. Mas também temos a tradução ecumênica da Bíblia. Esta é uma boa tradução, naturalmente é da Igreja Católica Romana, mas apesar de ser a Igreja Católica Romana que traduziu o livro, é importante nós lermos, porque eles de alguma forma fiéis. Então, Nova Versão Internacional, Almeida Atualizada, Bíblia de Jerusalém, essas são as Bíblias um pouco mais recomendáveis que se podem ler. Agora, as parafraseadas, a equivalência dinâmica, são importantes de serem lidas. Mas o segredo que eu posso lhe aconselhar, meu caro amigo, é que o mais importante é ter várias traduções, várias versões. Eu, por exemplo, tenho uma série de
de 5 traduções. E eu algo que não entendo neste, porque naturalmente estudar a Bíblia é isso. Procurar compreender. Então, são 3 tipos de traduções. Repito, tradução literal, tradução equivalência dinâmica e a tradução parafraseada. A Bíblia, para chegar até a nós, já dissemos que levou 1600 anos. O primeiro autor da Bíblia é Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam Pentateuco. E o último a escrever a Bíblia chama-se João, que escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. E a Bíblia foi escrita em 2 continentes, de forma atualizada, em 2 continentes, Ásia e Europa. Agora, o que é que disse Jesus em relação à palavra de Deus? Lendo o livro de São João 17, versículo 17, diz o seguinte a palavra de Deus: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por definição, a Bíblia é, logicamente, a palavra de Deus. Daí que Jesus, no livro de São Lucas 8, versículo 21, disse assim, Jesus. Repito, Lucas 8, versículo 21. Ele quem? Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, por definição, a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? O que necessitam para entendê-la? O que essas pessoas precisam para entender a Bíblia? O que eu e você precisamos para entender a Bíblia? Qual é o problema, efetivamente?